Tem algo que me incomodava na infância. A minha mãe dizia para eu respeitar meu pai, para não retrucar meu pai, para obedecer meu pai, para nunca questionar o que ele falava. Mas aí, eu acompanhei a mãe no salão de beleza e quando a mãe estava fazendo as unhas, ela só falou mal do meu pai, só criticava meu pai, só xingava meu pai. E eu fiquei assim com a cabeça muito confusa. Mas como ela pede para que eu obedeça meu pai e xinga meu pai? Quando uma criança se torna adulto, máquina. Quando ela descobre que os adultos mentem. Foi isso que eu descobri com a minha mãe. Naquele momento que minha mãe falava mal do meu pai e pedia que eu falasse bem do meu pai dentro de casa, eu vi que ela mentia. Bem-vindo à máquina! Eu tenho um lugar preferido dentro de casa. É a cozinha. Todo mundo tem seu lugar predileto. Pode ser a sala, o escritório, o quarto. É na cozinha que eu quero discutir o relacionamento. A cozinha me abastece de ternura, de afeto. Eu fico me sentindo carregado. Máquina não tem cozinha. Ela é faminta, ela é muito faminta, ela não é saciada como eu. Eu espero que venha alguém para colocá-la nos trinques, no seu lugar, para ensinar o que é mexer com os sentimentos, cozinhar os sentimentos. Fátima Toledo, você veio resgatar o ator em mim, aquele ator adormecido? Eu espero que sim. Porque eu quero trabalhar no cinema, e meu sonho é trabalhar no cinema. Então vamos lá, vou te falar como é que a gente vai fazer para você trabalhar no cinema. Máquina, você não sabe quem é ela, vai descobrir. Natural de Alagoas, Fátima Toledo se formou em comunicação visual. Na década de 70, lecionava como voluntária. Aulas de teatro na FEBEM. Isso mesmo. Seu primeiro desafio na área cinematográfica foi em Pichote, clássico de Hector Babenco, de 81, em que criou o método de interpretação Fátima Toledo. É isso que ela vai me explicar. Com 30 anos de experiência e participações em mais de 40 filmes, Fátima é a preparadora de elenco mais solicitada do país. E tem seu próprio estúdio em São Paulo, onde dá aulas de interpretação para cinema e TV. Fátima, como que eu poderia, sabe, despertar esse gigante em mim? Bom, você tem que fazer uma preparação para isso, certo? Então, primeiro a gente vai saber onde você está. Yes. Onde você está? Como assim está? Como é que é você? É difícil estar num lugar só. Como é que é você? Como é que é você? O que está acontecendo com você agora? Ah, tu tem que saber o que está acontecendo na tua vida. Eu primeiro tenho que saber o que está acontecendo com a pessoa. Eu preciso descobrir quem é essa pessoa. Para depois começar um processo de preparação para um determinado projeto, entendeu? Tem que ter uma conexão com o presente dela. De quem ela é. De quem ela é. É, pra gente ver se ela tá ou mais próxima ou mais distante do universo do filme, por exemplo. Se eu estou suicida, depressivo, não, e o filme tem um personagem alegre, espirituoso, eu tô ferrado. Não. Teu trabalho é longo nisso. Não, se você, por exemplo, o teu primeiro movimento é um movimento de timidez, se você é uma pessoa tímida e eu preciso que você não seja, eu vou trabalhar a partir daí para encontrar esse oposto da não timidez, entendeu? Sim. Então, assim, eu preciso saber como é que você tá. Se tem muita raiva, por exemplo. Às vezes as pessoas estão raivosas e não sabem por quê. Eu tenho muita raiva, eu não sei por quê. Eu sempre tenho muita raiva. Então, primeiro a gente vai limpar essa raiva, porque não dá pra gente começar um trabalho com você preenchido de raiva. Fiquei muito impressionado com o trabalho dela
no Cidade de Deus e tive certeza de que tinha que ter ela no filme. O Sérgio, na verdade, me possibilitou existir, possibilitou a preparação existir, acreditou nela, deu espaço para ela e fez com que toda a equipe começasse a perceber o que significava a preparação no filme. Os meninos, inicialmente eles estavam meio tensos, que tipo de trabalho ela vai fazer, quer dizer, não fala de personagem, o que é isso? E aos pouquinhos eles foram se entregando também, e houve esse encontro. Rolou uma química entre o meu desejo, o desejo dela e a vontade dos atores. Boa parte das coisas legais que rolaram no filme se deve a esse encontro. A gente ensaiou muito para fazer o filme. Só que treino é treino e jogo é jogo, né? Assim, de uma certa forma as cenas estavam prontas para começar. Mas, velho, botou a câmera, botou isso aqui, não adianta você dizer, muda alguma coisa. E eu particularmente vinha fazendo as cenas do jeito que eu tinha ensaiado e tal, nas filmagens e tudo mais. Mas teve uma cena que abriu para mim a perspectiva da loucura mesmo, que foi a cena com a Alice. A gente se alimentava o tempo todo, eu dizia umas coisas no ouvido dela, a gente corria pelaquela casa. Ali deu uma alegria de estar fazendo uma coisa diferente. Tu nasceu em Alagoas? Isso. Na verdade, só nasceu em Alagoas e ficou migrando de cidade para cidade. O papai trabalhava com engenharia civil, então ele ia fazer, ele foi trabalhar com a rede de água e esgoto de Brasília, na fundação de Brasília, então a gente ficou um tempo lá, eu pequenininha. Aí vim aos 14, acho que 15 anos para cá, e nunca mais saí. Tu vive uma situação semelhante no cinema, que é mudar de cidade para cidade e também... tu estava dizendo a questão de criar uma família. Tu cria uma família, uma imersão e de repente desaparece. É uma loucura isso, porque no momento que a gente está junto, um tem ao outro. Então somos uma família mesmo. E quando termina o filme, vai cada um tocar a sua vida. E sobram algumas relações dentro disso, afetivas, outras se perdem, se reencontram às vezes mais para frente, ou nunca mais se reencontram. Sim, tu pode ter uma família e de repente... ter alguém numa família que é uma espécie de irmão, numa outra família aparece como um primo, um ator, porque também muda a relação com o ator, né? Tem atores que vão se identificar muito mais contigo. Sim, sem dúvida. Vai seguir com uma amizade de vida fora e tem outros que não. Sem dúvida. O método não é um método assim. Tem pessoas que conseguem trabalhar com ele, que gostam dele, que se identificam. Tem pessoas que não têm essa empatia. Me diz qual que foi o ator mais difícil, que teve mais resistência ao teu método de trabalho. Pode falar um nome que é uma espécie de homenagem. Aquele que assim, foi duro mesmo. Em que filme? Olha, eu acredito que todos eles, juro por Deus, inicialmente eles são bem resistentes. Talvez até porque o que já ouviram falar, que é difícil, que eu sou brava, que é cruel. Tu tem uma fama de torturador? É, uma fama tola. Entendeu? Tola. Tola. Não é tola, porque não é verdade. Na verdade, o que eu trabalho é a pessoa, e isso às vezes é assustador. E as pessoas confundem isso. Mas tu traz os traumas dessa pessoa? Não necessariamente. O que tem de terapia nisso? Eu sou psicóloga, pelo amor de Deus. Tem alguma coisa de terapia? Não. A pessoa vai fazer um papel de louco, aí tem que trazer os momentos desequilibrados da sua vida? Não, quero saber nada da vida dele, já é difícil administrar a minha. Eu não quero saber nada da vida de ninguém. Mas eu vou deixando a pessoa ir soltando as coisas que ela sabe de quem ela está falando. Eu não preciso saber. Ah, bom. Ela vai acionar isso. Ela vai acionar isso. Ela vai acionar o seu banco de memória, a vontade. Eu ponho aquele coisa de box, então eles ficam lá batendo. Tem isso mesmo de box? Não, tem pra... Quando eu quero liberar, aliviar a pessoa, que às vezes está muito tensa, às vezes está muito raivosa. Então ela vai ali, primeiro só com o movimento, depois ela fala o que ela quiser. E eu não sei para quem ela está falando e não me interessa saber. O importante é que ela fale. Tá, mas tu poderia citar o nome de um ator? Eu quero sinceramente, eu acho que todos os atores... Qual foi o mais desafiador para ti? Um ator que foi um desafio? Puxa, tantos são. E às vezes não o ator entendeu? Eu quero eu não vou te soltar até tu me falar o nome de Mas são todos assim. Eu quero Não vou dar um. Um só. Então me dá dois. Não, todos os atores. Por exemplo, uma coisa que o próprio Lázaro falou quando a gente foi fazer o Lázaro Ramos. Quando a gente foi fazer o Cidade Baixa, eu, ele, Wagner, Alice, ele falou, eu não sei o que é isso. Quem é essa? Sabe, ele ficou meio assim.
Então eu fiz uma leitura de texto, eu faço uma leitura rápida. O Lázaro te achou estranho isso? Não, o método. Ele falou, que tipo de trabalho é esse? Achei esquisito, parecia só Ele resistiu um pouquinho inicialmente, entendeu? O Wagner também, da forma dele, cada um da sua forma, tinha uma certa resistência. Mas imediatamente eles vão começando a entender o que eu estou buscando. Aí a partir disso a coisa acontece. Que isso? Que foi, máquina? A conversa tá boa! Sbrigati, Bru, sono già le 6:30. Non si può pulirla bene, non ci si vede. Papà, hai visto che ci hanno fatto? Che ci hanno fatto? Un'ammaccatura. Che ci devo fare? Magari c'era. No, non c'era, questa è una botta che gli hanno dato. Chissà come le tengono. Io gli avrei detto. Mica ripagano la riparazione. Por que Ladrões de Bicicleta é tão importante? Eu vi Ladrões de Bicicleta, eu era bem menina. E eu me lembro que foi o único filme que eu fiquei vendo várias vezes. Eu acho que 5, 6 vezes. Ele me toca até hoje. É impressionante. Eu acho que aí eu vejo vida, eu vejo verdade. Eu olho essas pessoas e eu acredito nelas. Eu acredito. Eu acredito que eu posso encontrar com essas pessoas aqui na porta. Por que elas se tornam tão verdadeiras? O que nelas é tão verdadeiro ao ponto de te chapar assim? Elas estão tão integradas ao universo do filme. Você olha para aquele ator e você vê que ele é dali, que ele conhece o que ele está vivendo. Então não tem como não haver verdade, entendeu? E isso me fascina muito. Inclusive, são atores amadores. Sim, sim. Então, uma característica do neorrealismo. Exato. Então, quando o trabalho que eu faço é pegar, por exemplo, o Estênio Garcia, ele vai fazer um índio no filme do Hector Babenco, brincando nos Campos do Senhor. Puxa, é uma realidade muito distante. Então, é fazer com que o Estênio entre nesse processo, nesse universo, que ele faça parte. E que quando a gente vai ao cinema, a gente olhe o Estênio e acredite que ali é um índio, que o Estênio desapareça naquele momento, para dar espaço a esse índio. Então, isso tanto é que parece o Estênio. Eu vou lançar um livro, tem um depoimento do Estênio, que é maravilhoso. Qual o nome do teu livro? Interpretar a vida, viver o cinema. Bonito. A Fernanda assistiu o filme, e aí falou, a Fernanda Montenegro falou, Estênio, eu fui ver o Brincando e não te vi. Olha que lindo, ele falou que foi o maior elogio que ele recebeu. Isto é verdade. Kismu ay bah di Aruna. Vamos puxar a alavanca juntos, romanticamente. Já. Vem, eu já fui antes, não? Romanticamente. Agora, Fátima, são jogos. O que é isso? Jogos de adultos. Não é pornografia, porque a gente fala de jogo de adulto, parece pornografia. Aqui tem uma inocência ainda na máquina, porque a máquina não perdeu a virgindade. 3 desejos. Lâmpada de Aladim. Eu tenho que falar 3 desejos? É assim? 1. Dirigir o meu filme o ano que vem. Porque eu tô Mas com longa para dirigir. Boa. Eu preciso que isso aconteça. Teu primeiro filme? Meu primeiro longa. Nossa, qual o nome?
Sobre a verdade, claro. Tá perseguindo ela isso. A verdade persegue. Sim. Ou eu persigo ela, um dos dois. E tu já escolheu quem vai preparar os atores? Sim, um dos meus preparadores do estúdio. Aí isso é bom. Tem preparação de ator. Segundo. Esse primeiro. O segundo é o que o meu método permaneça, que ele seja utilizado pelos atores, por várias pessoas, né, estando eu presente ou não nesta vida. Ou seja, que ele se consagre como algo que contribui muito ao trabalho do ator. E o terceiro desejo... Tem que ser para a vida privada, né? Ah, tirar umas férias, assim, esquecer de tudo, depois que tudo isso passar. Tinha férias, tu não tem, tu Tirar não tinha férias de férias. mim e da Fátima Toledo. Tu tá cansada dela? Não, ela às vezes me deixa exausta, porque ela também trabalha muito e tá sempre, então eu quero tirar um pouquinho de férias da Fátima E Toledo. tu, e onde tu vai tirar férias? Onde tu pensa? Quero me esconder, não descobri ainda de tão difícil que eu quero me esconderijo mesmo, eu quero me esconder. Tu não Quero ficar quer que quietinha. ninguém te incomode? Não, eu quero ficar Por que quietinho. tu não vai no Rio Grande do Sul, lá numa cidade chamada Não Me Toque? É mesmo? Eu iria. É ideal pra mim, não me toque, por favor. Não precisa nada daí. Mas tu tem essa dificuldade de ter um tempo para si? Eu tenho. Eu me acostumei muito a trabalhar, não sei tirar férias, fico pensando. Às vezes eu viajo, fico ligando. Tu te imaginava que tu ia passar por esse turbilhão, essa vertigem? Não é que tu estava fazendo aquelas aulas na FEBEM? Não, imagina. Porque é ali que começou, né? Pois é, mas você acredita Foi o que... disparo da tua carreira. Você acredita que eu não sabia que existia preparação de elenco? Não. Quando eu fiz o Pichote, foi que eu perguntei pro Hector, o que eu vou fazer no teu filme? Eu não estou entendendo. Ele falou, você vai fazer preparação de elenco. Eu falei, eu aprendi com o Hector que isso existia. E me apaixonei. Só que não tinha cinema, não existia essa função no cinema aqui no Brasil. Então eu passei 10 anos sem fazer outro filme. Meu Deus! E tu trabalhou num banco nesse período? Banco. Trabalhei no banco, na área de Que tu marketing. fazia? Na área de marketing um pouquinho melhor. Que inferno! Mas um inferno. E aí não fazia, não tinha. Daí ele me Tu chamou não de conseguiu novo. trabalhar em TV? Ninguém acreditava, ninguém sabia o que era preparação de elenco. Novelas não acreditavam em preparação Ninguém de elenco? sabia que existia isso aqui no Brasil. É sério. As pessoas não Nossa. tinham conhecimento dessa profissão. Porque tem preparação de ator e tem preparação de elenco. Não, de elenco ou de ator. Tem Mas o coach do elenco, ator, né? o elenco tem uma coisa de unidade. De unidade. De trabalhar todo o filme, ou seja, toda a costura dos personagens. Não é trabalhar um ator individualmente, isoladamente apenas. É trabalhar o conjunto. A gente pode fazer um coach, por exemplo. A Lorene Bracco, ela tem a coach dela. Quando eu filmei o Medicine Man, a gente trabalhou juntas. Eu com os índios e ela com a Lorene. A coach dela, existe isso. Mas no Sim. Brasil não existe isso. Não existia preparação. Veja bem, o pessoal achava que os meninos do Pichote eram daquele jeito mesmo. Tá? E que eles eram da favela mesmo. Inclusive Jorge Julião, que era classe média alta, assim, entrou no rolo de que era bandido. No jornal não se falava Fernando Ramos da Silva, falava-se Pichote. Você não pode ficar quieto, não? O que mais você tem pra perguntar? Como foi que você saiu de casa? Minha avó começou a me encher o saco, eu peguei e puxei o carro. Olha bem, eu tô fazendo um trabalho aqui que é só pra ajudar você. Mas é preciso que você confie em mim, tá? Conta tudo, vai. Se eu conto tudo pra senhora, só chega e me entrega pros tirané. Pichote, eu não sou da polícia. Eu sou médica. A senhora promete que vai contar pro juiz? Que coisa. Que foi, máquina? Inimigo secreto. A brincadeira diabólica, brincadeira diabólica, brincadeira diabólica. Tem que falar mal de uma personalidade que sai no cubo, não tem saída. O escorregador facilita inimizades. Boa sorte, Fátima. Puxa essa alavanca que é tua. Vai com Deus. Deus perdoe essa mulher. Tem que falar mal
De José Padilha! Ah, Sim. quem que eu posso falar mal do Padilha? Fale alguma descrição dele, já que tu conhece bem ele. Ah, não sei o que falar mal do Padilha, não sei o que falar mal do Padilha. É só um comentário pontual. Ah, por exemplo, às vezes ele faz que ouve, a gente não tá ouvindo nada, entendeu? Como é? Às vezes ele faz que ouve tudo que a gente está dizendo, mas ele não vai fazer o que a gente está dizendo. Ele Você é surdo percebe? e teimoso. Não, não é surdo. Ele ouve, diz, aham, acredito, é isso. E depois ele não faz aquilo que a gente Tu acha diz. ele falso, então? Não é falso. É um homem falso. Não, mentira, não disse isso. Não, eu sei, eu tô Não dizendo. é falso. Eu tô aqui pra dizer aquilo que tu não disse. Ele é digamos, um bom jogador. Tu acha que ele joga com as pessoas? Não. Ele é oportunista, ele joga com as Não, pessoas. você também é triste, hein? Não é isso que eu tô dizendo, olha só. Eu tô dizendo que ele é esperto. Ele fica manipulando as pessoas, ele não escuta o que as pessoas falam, faz o que ele quer Não, você tá e me se jogando. aproveita delas. Você é tá isso? me jogando na fogueira. O que eu tô dizendo é o seguinte, o Padilha é assim, ele não quer fazer uma coisa, tá? Aí eu digo, pô, eu acho melhor você fazer. Isso aqui não vai dar certo. E ele não quer. Então ele olha, fala, não, tudo bem, então acho que eu vou fazer e tal. E na hora H ele faz o que ele quer. Hipócrita, então Não, o José não Padilha é. é hipócrita. Não é, ele é determinado. Ele sabe o que ele quer. Determinado a ser hipócrita, eu entendi. Uhul! Que foi, máquina? Não sei o que aconteceu. Não! Deu pane. Ela não aceitou esse inimigo secreto. Isso o que quer? O que tu quer, máquina? O que tu quer que eu faça uma situação dessa de pane? Eu chamo quem? Quem vai arrumar a máquina? Quem vai consertar a máquina? Olha só, é contigo. Olha isso. Boa sorte. Qual exercício pode me ajudar a interpretar um ser humano? Tu tem que fazer de pé, faz alguma coisa pra Não, ela. senhor, é simples, é só você parar e olhar a pessoa, coisa que nós não fazemos normalmente. Pare, olhe de verdade alguém que você vai entender aquela pessoa naquele momento, eu não tenho a menor dúvida. E não vai dar pane não, porque isso é verdade. A máquina tem que olhar a pessoa nos olhos. Olhar a pessoa, parar um pouco de pensar em quem ela é e apenas olhá-la. Então eu vou me levantar e fico olhando a máquina, assim, nos olhos da máquina. Ela te olhando, né? É, ela me olhando. E vai acontecer alguma coisa, é somente isso. Não, ela vai entender. Eu tenho que soltar a gravata? Não, nada. Nada. Ela vai ter que aprender a saber te olhar e te ouvir. Fale com ela. Máquina, eu te adoro. Máquina, eu preciso de ti. Máquina, eu necessito de ti. Pode voltar ao normal? Faz uma pergunta pra ela, qual é a dificuldade dela com os seres humanos? Qual a tua dificuldade comigo e com a Fátima? Ah, voltou! Caos é uma ordem por decifrar. O caos é o princípio da criação. Ela Você trabalha respondeu com essa muito questão bem. do caos, né? Trabalho. Caos é o princípio da criação. Quando você não sabe mais para onde você vai e o que você vai fazer, ali começa o teu trabalho. Vamos atrapalhar a máquina com a alavanca? Veremos o que é que ela tem. Tempo. Como tu organiza o tempo, por exemplo, tempo familiar? Tu tem pais vivos ainda? Tenho mãe. Tem mãe viva, tu cuida dela? Cuido, claro, eu sou filha única. Ela mora contigo? Sozinha. Ela Sozinha. não quer morar comigo e eu também acho que a gente deve cada um. Ela ainda está super bem, com energia incrível. Quantos anos ela tem? 80. Sai de manhã, volta à noite, passeia com a cachorra e eu gosto de vê-la assim. Então eu prefiro deixar ela ir assim, ficar, e eu tô de olho, de longe, evidentemente, mas estou sempre de olho, né? E tem a família do papai, que é toda de São Paulo, tem a família dela, que é de Aracaju, então tem uma família. Agora, por exemplo, eu estou voltando de um casamento dos meus familiares em Aracaju. Qual seria a tua maior generosidade que tu poderia fazer contigo? Eu acho que me pôr no colo e cantar uma canção de Niná. Qual canção que seria? Canta pra mim. Naquela rua moro, que se chama. É tão bonitinho. Fica ali quietinha. Ah, se embalou.
Isso é a alma da máquina. O que foi, máquina? Engasgou de novo? Não. Contagem regressiva. A máquina vai se desligar. Foi uma alegria inenarrável contar contigo, Fátima. Foi ótimo, adorei. Seu recado final, nos 15 segundos que faltam. Pode dar. Seu recado. São 10 segundos agora. Ai, meu Deus do céu. Foi fantástico estar aqui e poder falar do meu trabalho de forma tão divertida, leve. Leveza!